Bem, eu fiquei pensativa se eu iria me posicionar ou não, por causa que é bem pessoal, assim, como eu trato, como evoluiu, como mudou essa situação na minha vida. Eu já fui, enquanto estudante de psicologia, na minha juventude, eu era favorável à pena de morte e ao aborto. Porque a pena de morte, eu achava que assim, a pessoa era psicopata, ele não tinha cura. Né? Estou resumindo bem. E o aborto eu entendia como uma questão de saúde pública. Hoje, eu penso de forma diferente. Não é por uma questão de religião, é uma questão de crença. Eu tenho assim, e foi depois que eu perdi meu filho que eu mudei de opinião. Porque eu acredito piamente que quem dá e quem tira a vida é Deus. A questão dos dados, vereador, eu vejo assim, a Constituição já prevê a questão do estupro, que é uma coisa de violação muito grave, né? Mas em relação à gravidez precoce, a tantas outras coisas que podem causar esse índice de mortalidade, eu acho que são políticas públicas que a gente tem que fazer para proteger as jovens. Porque quando a gravidez precoce ela vem carregada de tantas coisas, de vulnerabilidade social, a vida dessa jovem muda, ela para de estudar. Eu estou falando em linhas gerais, porque tem histórias lindas de meninas, e enfim, né? Mas nesta crença de que quem dá e quem tira a vida é Deus, e até vendo assim, ó, famílias que tiveram filhos assim quando não mais desejavam, já mulheres com 42 anos e tal, e esse filho veio por uma bênção, porque ele tem uma missão. Então, por isso, eu votarei favorável, mas assim, não é uma questão de moral ou religiosa, é uma coisa assim de que eu acho que até mesmo assim, quem tem toda a condição de ter filho e não pode ter, é por algum motivo. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu não vejo assim que seja uma questão somente de dados, de números. A gente tem muito que trabalhar nessa questão de proteger as jovens, sabe? A questão do planejamento familiar, que é uma lei que já existe, que nós temos que avaliar o quanto ela é cumprida, no sentido até mesmo de nós, nas nossas UBSs, de fazer conscientização para as mães que têm assim, renda baixa, que já têm 2, 3 filhos, e que acabam... A gente não está falando daquelas coisas ruins, de massa, de esterilizar, não é isso, mas é de conscientizar, porque o assunto, a gente sabe que já tem dados, e aí falando de estatística, que em jovens, em mulheres de escolaridade mais alta e de maior poder aquisitivo, tem menos filhos. E de escolaridade mais baixa e de menor poder aquisitivo, tem mais filhos. São problemas que todos sofrem, a sociedade toda sofre, especialmente as crianças. Eu não sei se eu comentei com vocês, que a irmãzinha da Nayara, lá em Vacaria, de 15 anos, já tem um filho. E a mãe da Nayara, que tem 36 anos, tem 7 filhos, e ela usa drogas, e ela está pela rua, e a irmãzinha da Nayara tem 15. Então, são problemas sociais. É uma parte. Pois não, vereador? Mas é justamente isso, vereadora Paula, que eu acabei de falar. Então, a senhora corrobora aquilo que eu falei. Nós não temos que trabalhar a questão de penalização criminal da mulher. Nós temos que tratar a questão da prevenção e do planejamento familiar. Sim. Justamente isso. E agora eu pergunto para a senhora, acha que no momento, tá, que não houver essa discussão ampla, tá, o aborto ilegal, o clandestino, ele vai parar de existir no Brasil? Mesmo aquelas pessoas sendo religiosas? Eu não acho que eu seja não estou sendo contraditória na minha visão. Eu defendo que tem que ter políticas públicas para a gente evitar, para conscientizar que essas meninas de 12 anos estudem, brinquem e não tenham filhos, que não está na hora ainda, mas não sou favorável ao aborto simplesmente pela questão da crença de quem dá e quem tira a vida é Deus. É isso.